Boa noite. Ah, Vamos então hoje trabalhar com o conteúdo de princípios basilares do direito processual penal, dando continuidade à nossa última aula presencial, onde nós vimos a diferença entre princípios e regras. Vimos que a diferença não é uma diferença no aspecto da juridicidade dos princípios, tanto princípios como regras vão ter carga de normativa, força normativa, incidência sobre os fatos concretos, porém, os princípios têm um grau de generalidade e abstração maior e por isso podemos encontrar eventualmente princípios colidentes entre si dentro do sistema jurídico, onde vamos nos servir da proporcionalidade ou também da razoabilidade, que é a proporcionalidade em sentido estrito, para verificar do caso concreto qual o princípio que resolve melhor a situação jurídica posta em julgamento, de forma a preservar os bens jurídicos que estão em questão. Começamos a trabalhar em razão da leitura do texto que foi feito em sala de aula, com o princípio da verdade real, ou também chamado de princípio da verdade material. E então, dando continuidade ao estudo dos princípios basilares, hoje vamos trabalhar com o princípio da imparcialidade do julgador. A imparcialidade do julgador é um princípio implícito dentro do nosso sistema jurídico, porque visa garantir que o juiz que vai julgar uma determinada causa não esteja comprometido com o interesse das partes, parte autora ou parte ré, no resultado daquele julgamento, da resolução daquele conflito. O juiz deve, então, ser uma figura equidistante, comprometida com a aplicação do ordenamento jurídico, comprometido com o princípio de igualdade das partes e com a sua consciência. O princípio da imparcialidade não deve ser confundido com neutralidade. O julgador não necessariamente é um sujeito neutro diante de uma questão jurídica, pelo contrário, se espera de um bom julgador que ele seja um sujeito que tenha uma compreensão sociológica e filosófica das questões em que ele atua, tenha consciência dos reflexos da sua decisão no mundo dos fatos, na vida das pessoas envolvidas nos conflitos e daquelas que a cercam. Então não é a neutralidade do julgador que nos dá a garantia da igualdade e de um sistema de direito seguro, no sentido de que não haja uma proteção do autor ou uma proteção do réu pelo julgador. Que esse sistema acusatório possa funcionar. E sim, a imparcialidade. Como é que nós vamos verificar a imparcialidade, que, como eu disse, é um princípio implícito dentro do sistema jurídico? Nós não vamos encontrar nenhum dispositivo legal que faça a referência no sentido de dizer que o juiz deve ser imparcial no julgamento. Ele está implícito no sistema porque nós vamos ter regras jurídicas que determinam
o afastamento do julgador naquelas hipóteses em que ele tenha interesses de ordem pessoal ou interesses de ordem jurídica vinculado à causa em julgamento ou a qualquer das partes. Nós vamos ter, então, no Código de Processo Penal, os artigos 252 a 255, a previsão das hipóteses de impedimento e suspeição do julgador que determinam o seu afastamento. Na doutrina e na jurisprudência, nós vamos ter, inclusive, a referência de que o juiz que atua num processo, na hipótese que esteja legalmente impedido o suspeito, é um juiz sem jurisdição, e enquanto juiz sem jurisdição, a sua decisão, a sua atuação gera atos juridicamente inexistentes. Então não se trata nem de atos nulos, nulidade absoluta, e sim de inexistência jurídica, porque o juiz vai estar ali atuando não com o poder do Estado, o poder jurisdicional do Estado, em razão do impedimento da suspeição. Estas regras que determinam o afastamento do julgador comprometido com uma das partes do litígio ou com o resultado daquele processo, que tem algum interesse pessoal, jurídico ou econômico neste processo, num determinado processo, é o que vai nos dar a garantia, então, de do sistema acusatório no quesito da imparcialidade do julgador. Além do princípio, então, da verdade real que nós já estudamos, que temos a discussão se o juiz pode ou não se intrometer, ou se ele pode ou não adentrar na matéria da proposição de provas, de trazer provas novas para o processo, além daquelas propostas pelas partes, e do princípio da imparcialidade, nós vamos ter no sistema jurídico e que incide muito significativamente no processo penal o princípio do devido processo legal. Poderíamos dizer ou pensar num primeiro momento que o princípio do devido processo legal ele abarcaria todos os demais princípios e não haveria necessidade de discorrermos sobre os demais princípios, porque o devido processo legal é um processo que estivesse de acordo com todo o sistema jurídico brasileiro. No entanto, o legislador, ao positivar este princípio no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 54, ele não teve esta pretensão, tanto que ao lado deste princípio também elencou vários outros princípios ou positivou vários outros princípios. Mas sim de dar uma conotação especial ao devido processo legal. Em que consiste um devido processo legal? Em que consiste um processo regular sob o aspecto extrínseco e intrínseco? Extrínseco no sentido de como ele se apresenta e intrínseco como se dá a relação jurídica processual entre os sujeitos que nele atuam. Sob o ponto de vista extrínseco, o devido processo legal é aquele que obedece o procedimento previsto em lei, em que os atos processuais estejam de acordo com as regras jurídicas que os prevêem, que estabelecem seus requisitos, ou seja, que a forma como o processo se apresenta e como são realizados os atos processuais esteja de acordo com a previsão legal. Mas, para além disso, nós precisamos, para ter um devido processo legal, também que intrinsecamente este processo, enquanto relação jurídica, este processo esteja de acordo com a lei. Ou seja,
que as partes sejam verdadeiros sujeitos de direitos e que estes direitos sejam observados nas relações das partes entre si e principalmente pelo juiz que preside esta relação jurídica. Então, há a observância dos direitos das partes e, por outro lado, em relação a estas, do cumprimento dos seus deveres processuais. Mas, enquanto garantia, efetivamente, e a garantia ela se coloca como limitação ao poder do Estado, para que a gente tenha um limite neste poder que o Estado exerce, já que o processo é um duplo mecanismo de controle social. Nós vamos enfatizar sempre a questão dos direitos das partes na relação jurídica processual e a observância destes direitos por parte do juiz. Seja o direito das partes de tomarem conhecimento de todos os atos e documentos e provas que integram os autos do processo antes do julgamento, seja o ponto de vista da defesa, do direito de exercer a defesa dentro do aspecto da ampla defesa que o processo penal estabelece, com a verdadeira oportunidade da defesa pessoal e a efetiva defesa técnica. O processo penal, então, com essa peculiaridade, né, de que nós devemos ter uma efetiva defesa técnica, não basta a oportunidade de que ela seja exercida, mas ela deve ser necessariamente exercida dentro do processo, mesmo que nesse não seja o interesse do réu pessoalmente no caso concreto, mas a defesa técnica vai estar ali presente em caráter imprescindível. Então, o devido processo legal é o processo que extrinsecamente se apresenta de acordo com a previsão legal do procedimento adequado a ser adotado de acordo com a natureza do fato criminoso a ser apurado, que os atos processuais que o integram também obedeçam à forma prevista em lei ou que não violem a forma prevista em lei, e o direito das partes, a observância do direito das partes enquanto sujeitos processuais e sujeitos de direito por parte do julgador que preside a relação jurídica, isto no aspecto, então, intrínseco do processo, visto, então, ele como relação jurídica. Na sequência, nós vamos ter alguns princípios que eles são próprios do processo penal, que se distinguem do processo em geral, processo civil, processo trabalhista, pela natureza peculiar do processo penal e da atuação do Ministério Público como o titular exclusivo do direito de ação pública, por previsão constitucional, lá do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Temos aí neste rol o princípio da obrigatoriedade, o princípio da oficialidade e o princípio da indisponibilidade. São princípios que, inclusive, vão também se agregar aos princípios mais adiante, quando do estudo da ação processual penal. Princípio da obrigatoriedade. O que nos diz esse princípio? Nós vamos ter a referência a esse princípio, que também é um princípio implícito dentro do sistema jurídico. Nós vamos ter lá na disposição do artigo 24 do Código de Processo Penal, do artigo 5º do Código de Processo Penal, no sentido de que, diante da prática de um crime, vai nascer o direito de punir do Estado. O Estado não pode estabelecer esta punição sem que haja um prévio ou um devido processo legal, sem que haja a intervenção da jurisdição.
Então, não é possível aplicar a sanção penal sem que haja um processo judicial. Esse é o modelo do nosso sistema jurídico. Consequentemente, diante desta necessidade de haver um processo, judicial, o Estado também garantiu, na sua estruturação, a criação de órgãos encarregados do direito do poder, dever da persecução penal. Este poder, dever da persecução penal, então, estabelecida a Polícia Judiciária, lá nos artigos 144 seguintes da Constituição Federal, e ao Ministério Público, no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, outros incisos também com algumas referências, mas principalmente o inciso 1. E a retomada disto, então, no Código de Processo Penal, com o artigo 5º e o artigo 24. O que diz o artigo 5º e o artigo 24 do Código de Processo Penal? O artigo 5º vai dizer que, diante da notícia de um fato criminoso de ação pública, a investigação criminal, o inquérito policial será instaurado pela autoridade policial. Essa instauração pode ser de ofício, pode ser a partir de um requerimento da parte, a partir da notícia, mas em síntese, a determinação é chegada ao conhecimento da autoridade policial. A prática de um crime de ação pública, cabe à autoridade policial instaurar a investigação. Então, não poderá ser instaurado, será instaurada a investigação, será instaurado o inquérito policial. E no artigo 24, em relação ao Ministério Público, não é diferente também o comando, o verbo, a cogência do verbo ali posto, que vai estabelecer que nos crimes de ação pública a denúncia será promovida pelo Ministério Público. Não é poderá ser, será promovida. Significa isso, então, que todas as questões, todos os fatos noticiados na delegacia de polícia vão gerar um inquérito policial, um termo circunstanciado, um BO, no caso lá do ato infracional, ou que todos esses casos, todos os inquéritos policiais, termos circunstanciados, encaminhados ao Ministério Público, vão gerar uma ação penal, o ajuizamento de uma ação penal, o oferecimento de uma denúncia? Não necessariamente. A obrigatoriedade, bem enquanto comando, mas a leitura que vai se fazer, e a doutrina, nesses mesmos moldes da jurisprudência também, é de que a ação será promovida, o inquérito será instaurado, sempre que se tenham elementos mínimos, lá no caso do inquérito, de que o fato noticiado seja um fato criminoso. Se alguém fizer uma ocorrência policial de um fato atípico, por exemplo, uma colisão no trânsito, em que é comum as pessoas fazerem ocorrência policial até para fins de encaminhamento do seguro de veículos, esta ocorrência policial não vai gerar um inquérito policial, porque o fato ali noticiado, nós tivermos uma colisão com danos materiais apenas, na maioria das vezes, e se assim noticiado, é de uma conduta culposa, uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, e não de uma conduta dolosa, uma intenção de agir, de causar um dano patrimonial. Como não existe dano na figura de crime como um dano patrimonial culposo,
Quando alguém, em razão de imprudência, negligência ou imperícia, causar um dano a outrem, esta conduta é passível da sanção na esfera civil, da busca da indenização, da reparação do dano. Mas na esfera penal é uma conduta atípica. O crime de dano lá do artigo 163 e os seguintes não vai fazer referência à figura culposa, só à figura dolosa, uma vez que o nosso código, na parte geral, vai prever que só quando for expressamente prevista a forma culposa que nós vamos responsabilizar as pessoas por práticas de fatos típicos que estejam, então, praticados na forma culposa. Tem que haver expressa previsão legal, isto lá no artigo 18 do Código Penal. Então, se o fato, evidentemente, for atípico, da sua narrativa já se vislumbra a atipicidade da conduta, não há necessidade da autoridade policial instaurar, porque não ocorreu um crime. É da prática do crime que nasce o poder-dever de punir. Então, é da notícia de um fato criminoso que nasce o teu poder-dever de instaurar a investigação, de dar início à persecução penal. Da mesma forma, o Ministério Público. Se o inquérito policial em que pese tenha sido concluído com o indiciamento do investigado, mas se na análise feita pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, que tem o dominus litis no ajuizamento da ação, o domínio de definir qual o tipo penal, de estabelecer se um fato está efetivamente demonstrado ou não. Neste momento, esse poder de decisão, de escolha, é do Ministério Público. Então, se o promotor de justiça entender que aquele fato que a autoridade policial enquadrou como uma conduta típica for uma conduta atípica, ou se aquela prova que a autoridade policial reputou uma prova suficiente da materialidade e da autoria do crime, não for assim entendido pelo Ministério Público, ele não está obrigado a agir. A obrigação de agir decorre da presença dos elementos mínimos para o ajuizamento da ação penal. Nós vamos ver adiante, quando estudarmos especificamente a ação penal, que quando uma ação penal proposta, uma denúncia ou uma queixa proposta, não reunir as condições mínimas estabelecidas em lei, o juiz vai rejeitar esta denúncia. Ou seja, ele vai impedir que esta denúncia, que não preenche os elementos mínimos estabelecidos na lei, diante da interpretação doutrinária e jurisprudencial, dê ensejo ao surgimento de um processo criminal e que coloque alguém no lugar do banco dos réus, que por si só já é uma situação constrangedora e limitadora de direitos. Então, esta obrigatoriedade tem que sempre ser vista a partir da análise da presença das condições da ação. Estando presentes as condições para o ajuizamento regular de uma ação penal, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade das partes, vai estar o Ministério Público obrigado a agir. Não pode fazer aí um controle de dizer, olha, este fato é um fato de menor relevância, essa comunidade não considera este fato como crime, então eu não vou promover ação penal, sem que isso esteja embasado numa das teorias
construídas ao longo dos anos na esfera do direito penal, sem que embase suficientemente aí a demonstração de uma ausência de ofensa ao bem juridicamente tutelado, como ocorre, por exemplo, com a teoria da bagatela, a teoria da insignificância, ou ao interesse de agir, como ocorre, por exemplo, nas questões de iminente prescrição da pretensão punitiva do Estado. Então, ao poder-dever de agir, vem aliado à necessidade da presença das condições da ação. Até porque não seria lógico que o Ministério Público oferecesse uma denúncia para que ela viesse ser logo ali adiante rejeitada. É claro que ocorrem rejeições de denúncia em todos os lugares, em todas as comarcas, mas isto decorre aí da diferença da análise, do ponto de vista, do entendimento da posição jurídico, filosófico, sociológica do juiz e do promotor de justiça que atuam naquela causa, mas não como uma regra de que o Ministério Público vai oferecer denúncia contra em todos os inquéritos que receber indiscriminadamente, sem verificar se ali estão presentes os elementos, as condições da ação e, por consequência, então, a possibilidade aí de um êxito no processo, no recebimento da ação, pelo menos. O outro princípio é o princípio da indivisibilidade. Como eu disse, são três princípios que vão estar vinculados a esta ideia de que o Estado, que chamou para si o direito de punir, ele também vai garantir para a sociedade uma estrutura mínima de punição a quem infringir as normas legais, especialmente aqui nos referindo às normas penais incriminadoras. Ao lado do princípio da obrigatoriedade do agir, do poder-dever de agir, nós vamos ter o princípio da indisponibilidade desta atuação. Não pode a autoridade policial, diz o artigo 17 do Código de Processo Penal, não pode a autoridade policial mandar arquivar os autos de um inquérito policial que instaurou. A autoridade policial, logo de início, diante do fato noticiado, vislumbra ali a prática de um crime. Ao longo da investigação, por exemplo, chega à conclusão de que o autor daquela conduta agressiva, usando o exemplo de uma agressão, o autor daquela conduta típica, ele agiu ao amparo de uma excludente de ilicitude. Agir ao amparo de uma excludente de ilicitude retira, como o próprio termo vai dizer, retira a ilegalidade da conduta e retira aí um elemento básico da conceituação de crime. Quem pratica um fato típico ao amparo de uma excludente de ilicitude não está praticando um crime, está praticando um fato típico naquela circunstância autorizado pelo legislador. Então, se ao longo da investigação a autoridade policial se convencer desta forma, ela não poderá arquivar, porque ele é indisponível o inquérito policial. O inquérito policial só pode ser arquivado pelo órgão jurisdicional, ou pelo menos só poderia ser arquivado pelo órgão jurisdicional até aí o pacote anticrime, onde nós vamos verificar adiante a possibilidade, em alguns casos, de negociação com o Ministério Público e o consequente arquivamento dos autos no Ministério Público com comunicação ao juízo. Mas, de geral, até então, tirando as questões do pacote anticrime, o arquivamento de investigações criminais sempre pelo órgão jurisdicional, pela indisponibilidade do agir
dos órgãos públicos encarregados da persecução penal. Esta indisponibilidade, então, ela impede a autoridade policial de arquivar os autos do inquérito do termo circunstanciado. Se ele concluir, como referido no exemplo, que o fato foi praticado ao amparo de uma excludente de ilicitude e, portanto, não há crime, ele vai concluir sem indiciamento, vai relatar a investigação feita e não vai indiciar, não vai imputar ao autor do fato a prática de um crime. Então, ele conclui a investigação sem indiciamento e remete ao juízo e de lá, necessariamente, pela estrutura do processo, ao Ministério Público. Da mesma forma, o Ministério Público, nos termos do artigo 42 do Código de Processo Penal e também do 385, vai estabelecer que o Ministério Público não pode desistir da ação penal proposta. Uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público tem mecanismos de afastamento da pena privativa de liberdade, como é a suspensão condicional do processo, até mesmo a transação penal, pode, eventualmente, por esses mecanismos, fazer um acordo com o réu e seu defensor, no sentido da aplicação de uma pena não privativa de liberdade, ou de algumas penas restritivas de direitos, de multa, e com isso suspender o processo, como ocorre na suspensão condicional do processo, e se tudo for, ao final, chegar cumpridas as condições estabelecidas, não houver prática de novo crime pelo réu, então se extingue a punibilidade desse e também o processo. Mas não há uma desistência. Nós não temos, inclusive, no processo penal, nenhum dispositivo que autorize a extinção do processo penal pela desistência das partes, seja a desistência por parte do Ministério Público, seja a desistência por parte do querelante enquanto titular da ação privada. Se for do querelante, numa ação privada propriamente dita, nós vamos ter figuras como da perempção, figuras como do perdão, mas não extinção pela desistência. Da ação pública, o legislador é expresso e contundente ao dizer: o Ministério Público não poderá desistir da ação proposta. Isso está lá no artigo 42 do Código de Processo Penal. Sem nenhuma circunstância que põe dúvida nesta determinação do legislador. Da mesma forma, o artigo 385 vem reforçar isto para dizer, olha, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, mas ele não é o dono do direito de punir. Ele é o titular do direito de agir, de provocar a jurisdição. Tanto que, se ao final de um processo criminal, o Ministério Público restar convencido de que há uma insuficiência de provas para a condenação do réu, de que ficou demonstrada uma causa excludente da ilicitude, ou dirimento da culpabilidade, enfim, alguma circunstância que autorize a absolvição do réu pelo artigo 386 do Código de Processo Penal, o Ministério Público pode opinar por essa absolvição, mas esta opinião do Ministério Público não vai vincular o juiz. O juiz, enquanto titular do Poder Jurisdicional do Estado, de julgar o caso concreto, poderá, mesmo diante da opinião do Ministério Público, da manifestação do Ministério Público como titular da ação, ele poderá, no sentido da absolvição, ele poderá, convencido de forma contrária, condenar o réu. É claro que essas coisas não são comuns. Normalmente, o olhar
do juiz é bem mais complacente do que a do Ministério Público, até por uma tendência de escolha de carreira. O Ministério Público mais aguerrido, mais à frente e com um olhar mais acusatório, e o juiz na retaguarda, num olhar mais justo de avaliação das circunstâncias de ambos os lados e uma aplicação mais atenuada, então, das normas. Mas, eventualmente, pode acontecer de que, num determinado caso concreto, o promotor de justiça tenha se convencido de que não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade criminal do réu e possa, em alegações finais, em memoriais ou debates, opinar pela absolvição. Essa manifestação do Ministério Público, ela não vincula o juiz. O juiz, o 385 vai dizer, o juiz pode condenar o réu ainda quando o Ministério Público tiver opinado pela absolvição. Veja a diferença. Lá na ação privada, dos crimes de ação privada, propriamente dita, se a defesa, se o querelante deixar de pedir expressamente a condenação, pedindo apenas à justiça, o juiz já estará impedido de condenar este réu e deverá extinguir este processo criminal pela perempção. A falta, então, de expresso pedido de condenação em alegações finais pelo querelante leva à extinção da punibilidade do réu pela perempção. No caso do Ministério Público dos crimes de ação pública, ainda que haja expresso pedido de absolvição, expressa opinião pela absolvição, o juiz, pela indisponibilidade da ação penal ao Ministério Público, ele poderá condenar. Fechando então este conjunto de princípios que referem-se a este poder persecutório do Estado, que tem o direito de punir e que vai então se estruturar para satisfazer esse direito de punir em respaldo ao cidadão, porque o Estado retira do cidadão o direito de punir e, no mais das vezes, o direito de agir contra o autor da infração penal, criando órgãos oficiais do Estado que vão ser encarregados dessa atividade em caráter de obrigatoriedade e de indisponibilidade. Deste viés, nós vamos ter, então, o princípio da oficialidade. Não se confunda aqui esse princípio com o princípio do impulso oficial e nem da oficiosidade. O impulso oficial é o andamento do processo, a passagem de um ato do procedimento a outro por impulso do órgão jurisdicional, ou seja, do Poder Judiciário, a partir da atuação do juiz e dos seus auxiliares, ou dos auxiliares da justiça. O princípio da oficialidade não vem a tratar dessa questão de um processo ser de impulso oficial ou de impulso das partes. O nosso processo penal, até como um processo penal de natureza eminentemente pública, ele é um processo que se orienta pelo impulso oficial. Então, é o órgão jurisdicional e seus auxiliares que vão dar o impulso ao andamento do processo na passagem de um ato a outro e, eventualmente, alguns atos, então, que vão ser incumbência das partes realizarem, mas sempre a partir da provocação, da notificação, da intimação, da abertura de vista, da abertura de prazo para a realização destes atos.
O princípio da oficialidade, então, significa dizer que o Estado, titular do direito de punir, titular exclusivo do direito de punir aqueles que transgridem as normas penais e incriminadoras, também se coloca na posição de titularidade não exclusiva, mas em caráter de maioria de titularidade do direito à persecução penal. E para suprir essa condição, para atender a demanda que decorre desta condição de titular do direito à persecução penal, ele está estruturado com a criação de órgãos encarregados da atividade de persecução penal. A atividade de persecução penal, que não é perseguição, é persecução, um termo técnico diferenciado, que pode às vezes ser confundido pela semelhança da pronúncia, mas é persecução penal, esta atividade de ir buscar o esclarecimento de como ocorreu o fato criminoso, quem é o autor desta prática, quem sofreu as consequências desta prática. Esta atividade de persecução penal é exercida, então, pela polícia judiciária, em regra, não que não possa ser exercida por outros órgãos, mas é a polícia judiciária, em regra, que vai atuar, e pelo Ministério Público. Ministério Público Estadual, no âmbito das questões de competência da Justiça Estadual, e Ministério Público Federal, no âmbito das questões dos crimes de competência da Justiça Federal. Estes órgãos oficiais do Estado, então, como eu disse, vão ter o poder, dever de agir e vão, consequentemente, são, consequentemente, passíveis da responsabilização funcional, civil e administrativamente também, da responsabilização por eventuais danos ou omissões que criarem no exercício da sua função, de acordo com as regras do direito administrativo e do direito civil e penal, que atinge a todos, servidores públicos ou não. Então, nosso processo penal, um processo eminentemente de natureza pública, com uma peculiaridade diferenciada do processo civil, porque nós vamos ter uma atividade, além da atividade jurisdicional, a atividade do Ministério Público, somada à atividade da Polícia Judiciária e também com o trabalho da Polícia Militar, que incansavelmente, muitas vezes, vai atuar em conjunto, enquanto atua na segurança pública, também atua na atividade repressiva, vai atuar para garantir a segurança pública e para garantir o êxito dos processos criminais com a responsabilização daqueles que cometem crimes. Esse processo penal, então, esse viés público do processo penal que se destaca e está aqui evidenciado nesses três últimos princípios estudados, que é o princípio da obrigatoriedade do agir, da indisponibilidade e da oficialidade. Dando sequência, temos ainda a pretensão é de gravar em torno de 1 hora, até para não cansá-los por demais. Então, ainda acredito que podemos trabalhar com o princípio da ação, que também vai ser denominado na doutrina e na jurisprudência como o princípio da demanda,
e princípio da iniciativa das partes. Este princípio está vinculado à ideia da proteção de um sistema jurídico acusatório. E aí, então, a importância do destaque ao exercício do direito de ação, no sentido de retirar este direito da figura do juiz, que no modelo acusatório o juiz não poderá ser validamente imparcial se ele também for o titular de um direito de ação, ou puder exercer esse direito de ação. Então, nós vamos ter no princípio da ação, ou da demanda, ou da iniciativa das partes, a verificação de que o nosso sistema jurídico exige, para garantia da imparcialidade do julgador, pela inércia da jurisdição. Quando formos estudar a jurisdição, vamos verificar que entre os princípios que resguardam a atividade jurisdicional do Estado, nós vamos ter o princípio da inércia. O que significa isso? O juiz é inerte, ele não age se não for provocado. Consequentemente, então, para que seja instaurado um processo judicial após uma investigação policial ou de outra natureza, após a obtenção de elementos mínimos que comprovem a materialidade de um crime e indiquem a sua respectiva autoria, nós vamos ter alguém capacitado, legitimado para o exercício do direito de ação. Esse exercício do direito de ação, então, no processo penal, ele é reservado por uma escolha do legislador, quando da criação da instituição Ministério Público, que não tem só essa atribuição, várias outras, mas esta é uma delas, e por muitos anos tida como a principal, que é ser o titular da ação penal pública, da ação processual penal pública. Então, o princípio da ação que vai estabelecer que quem deve agir na apuração, na busca de um processo para apuração de um fato criminoso é o Ministério Público, por meio do exercício da ação chamada a peça processual respectiva de denúncia. Se não for o Ministério Público, seja porque o crime está previsto como de ação privada na lei, seja porque houve desídia do Ministério Público no atendimento lá do princípio da obrigatoriedade, então aí nesses casos a possibilidade da ação privada subsidiária. Então nós vamos ter a ação, o processo não pode ser instaurado sem o ajuizamento de uma ação e o órgão jurisdicional não pode agir de ofício instaurando uma ação processual penal. O juiz, ele recebe, a ele é dirigida esta ação com os elementos de prova que depois de julgada, analisada, processada de acordo com o procedimento judicial cabível, vai então ser de absolvição ou de condenação. Então, o princípio da ação, é importante aqui que lembre, o processo, então, não pode ser instaurado de ofício pelo juiz. Esse princípio da ação também vai ser encontrado na doutrina e na jurisprudência, vai ser feita referência a ele como princípio da iniciativa das partes ou o princípio da demanda. E ele tem uma correspondência bem grande com o princípio da inércia da jurisdição, mas a inércia é uma questão vinculada bem à atividade jurisdicional em si, e aqui o princípio da ação enquanto princípio basilar aí
do direito processual como um conjunto, já que os elementos essenciais de um direito processual, eles, podemos dizer hoje, sem medo, já pela evolução da posição doutrinária, a ação, a defesa, o processo, a ação, a jurisdição, a defesa e o processo, os elementos básicos do estudo do direito processual. Aí, no estudo do processo, todas as nuances dos atos processuais que o integram. Temos também, dentro de um Estado democrático de direito, onde vamos ter a garantia do direito de ação, da imparcialidade do julgador, do devido processo legal, temos lá na Constituição Federal também a previsão da publicidade dos atos processuais. O artigo 5º, inciso 50, assim como o artigo 792 do Código de Processo Penal, vai estabelecer que os atos processuais serão públicos, seja depois da sua constituição, seja quando da sua própria realização. Esta publicidade, em regra, ela é uma publicidade plena. Qualquer pessoa interessada em saber do andamento de um processo criminal, seja ela vítima ou não, seja ela testemunha, seja ela vinculada à pessoa do réu, não importa. Qualquer cidadão tem direito de tomar conhecimento do andamento de um processo criminal. Esta é a publicidade plena e restrita. Esta publicidade plena e restrita, o próprio legislador constituinte prevê situações em que esta publicidade não poderá se operar na prática, sob pena de inviabilizar a própria constituição do processo. Mas esta restrição há que ser feita de forma cuidadosa e não ao bel prazer do julgador, até porque o legislador constituinte estabelece algumas situações em que admitem que esta publicidade não seja plena, que se restringe essa publicidade. Então, basicamente, nós poderíamos dizer que a publicidade plena do processo vai se restringir diante do interesse social existente em uma causa a ser apurada, ou seja, para garantia, então, da ordem pública, do interesse de segurança das pessoas envolvidas naquela relação jurídica processual, seja em que situação, na função de que sujeito for. Envolvidos, então, ou com a questão da processual, ou envolvidos, eventualmente, envolvidos com uma das partes. Essa publicidade, então, que não é mais tão nunca foi absoluta e que não é plena, ela tem só uma aparência de uma publicidade plena no sentido de nos dar uma grande amplitude de publicidade. Retomando aqui, então, a publicidade como regra plena, excepcionalmente no interesse, na proteção da intimidade, da honra, da vida privada e no interesse social, interesse público enquanto interesse social, nós podemos restringir esta publicidade, não permitindo acesso
das pessoas à realização dos atos processuais ou até mesmo aos próprios autos do processo, seja ele autos físicos de papel ou autos virtuais. E com isso nós não encerramos a análise de todos os princípios, mas nós temos já aqui pelo menos 55 minutos de fala, para não cansá-los por demais. Eu vou encerrar este vídeo, esta tentativa. Estamos fazendo neste momento uma análise de melhor chegarmos próximo de vocês e de melhor atendê-los nesta distância que hoje física que hoje se faz necessária no mundo material, e ficamos então com esse espaço virtual. Estas iniciativas, estas ações, elas são passíveis de análise, principalmente por vocês que são os destinatários diretos. Eventuais críticas serão recebidas sempre com o olhar de quem recebe a crítica, procurando melhorar a sua exposição e melhorar para vocês o acesso ao conhecimento e a compreensão dos conteúdos estudados. Ficamos com um conjunto de questões que deverão ser respondidas e, se não possíveis, de postar dentro do próprio Conecta, porque é um pouco mais complexo, ainda também estou engatinhando nestas tecnologias. Então, pelo menos que me encaminhem pelo e-mail. Poderão ser encaminhadas só as respostas das questões que daqui a pouco estarão sendo postadas no Conecta para a aula de hoje à noite. Obrigada pela atenção de vocês. Espero ter podido contribuir para uma melhor compreensão daquilo que forem ler e que possam, a partir desta manifestação, dos materiais disponibilizados, irem formando aí um conhecimento sólido no processo penal. Boa noite.